Então vamos lá, guerreiros do mercado financeiro. Voltamos aqui de novo, mais uma vez e novamente, para mais um resumo, né? A resumo semanal. Só que hoje eu vou fazer um resumo diferente, onde eu tive algumas dúvidas de alguns alunos em relação ao dia 19. Então vou aproveitar para fazer um backtest aqui, para tirar a dúvida de todos do que aconteceu. Tá bom? Eu faço as minhas operações no automático, eu fui o criador desse operacional. Então eu sei no automático tudo que está acontecendo. Tá, eu sou uma máquina? Não, acontece uma falha, vai acontecer uma vez ou outra, vai. Às vezes eu estou distraído com outra tela, outra coisa, mas é muito difícil escapar um detalhe. Mas acontece, eu não sou perfeito. Mas isso não é problema. Quem tem o operacional, quem tem um treinamento, só é assistir a aula diversas vezes, é se preocupar com isso. Eu tenho um controle disso lá pela Hotmart, e eu vejo que só até agora, todos que adquiriram pela Hotmart, que eu tenho o acompanhamento, né? O pessoal que adquiriu por lá não teve mais de 25% do treinamento assistido. Então isso quer dizer, né, nitidamente, que aquelas pessoas que adquiriram lá pela Hotmart, todos que adquiriram por lá, não se preocuparam em assistir todas as aulas ainda. Então é esse o grande problema da grande maioria. Imagina só, um treinamento pago. É desse jeito, a pessoa gastou para adquirir. E é desse jeito, não se preocupa em realmente assistir, aprender e treinar para absorver todas as informações, principalmente num operacional desse nível, que é repleto de detalhes, uma riqueza imensa de detalhes que faz toda a diferença, que traz benefícios ao operador. Porém, se caso não forem seguidos, pode sim causar um problema muito grande. Isso é fato. Ó, deu delay, mas tudo bem. Eu entrei aqui na operação. Vamos buscar aqui exatamente como foi lá. 5 pontos aqui, ó. 5 pontos que eu vou buscar aqui como objetivo, tá? Como objetivo. E aonde é que vai ser a minha reversão? A minha reversão tá aqui, ó. 49 pontos contra a minha ordem. É isso aí mesmo. Infelizmente é isso aqui mesmo. É o que eu cálculo que o operacional faz. Aí o que é que eu vou resolver aqui, ó? Para eu poder resolver esse problema, se o mercado vir contra a minha ordem, nesse segundo candle até aqui embaixo, eu tenho que ter quantos contratos para poder me livrar de 50 pontos, com um contrato de 500 reais. Então, para buscar 10 pontos e sair no 0 a 0, eu preciso de 5 contratos, né? 5 contratos, mas eu tenho um posicionado, então vou acrescentar mais um contrato aqui para poder sair no lucro. Eu posso acrescentar um pouco mais? Posso sim, mas vai depender da minha margem de garantia que eu tenho na corretora, da minha realidade financeira, porque o operacional faz o cálculo do quanto tu vai ter de prejuízo se o mercado vir contra a tua ordem, já te dá isso antecipadamente a tua entrada. Antes de tu apertar a entrada aqui para abrir uma operação, a estratégia já está te informando tudo isso. Quem é aluno sabe do que eu estou falando. Aqui é repleto de indicadores. Eu tenho vários indicadores aqui que me auxiliam na minha tomada de decisão, onde eu aguardo a sincronização das informações para que eu tenha paciência em identificar o melhor momento e confrontar com a minha realidade financeira se é compatível. Então esse operacional tem uma riqueza de detalhes tão grande que dá todas essas opções antecipadamente aos fatos, antes de você entrar numa operação. Então tem que ter essa observação. Bom, abriu o próximo candle. Deixa eu parar aqui para a gente ver uma coisa. É coisa rápida, eu vou demorar muito nesse backtest não, que a gente vai ser bem objetivo. O meu próxima reversão está aqui, ó. 33 pontos. 33 pontos agora. Beleza? Abriu o próximo candle, já recalculou, saí de 49 para 33. Então é isso aí que o operacional faz. Só que percebam que a quantidade de contratos que eu fiz na minha entrada primária, eu mantive. Por quê? Porque de acordo com a estratégia for recalculando a cada candle que for abrindo, eu vou melhorando o meu drawdown, vai melhorando, vai facilitando a minha vida, e a quantidade de pontos que eu estou posicionado, com um pouco movimento que o mercado faça, a partir do momento que ele fizer
a reversão vai me deixar no positivo, onde eu posso optar para colocar minha ordem de saída como objetivo de 5 pontos, 4 pontos, 8 pontos, 10 pontos. Eu, particularmente, vou buscar menos pontos possível, porque eu potencializo ainda mais o nível de acerto do meu operacional. Então eu vou ficar compatível com a quantidade de contratos que supere o drawdown que eu me encontro, né, seguindo essa linha de raciocínio, e buscando o mínimo de ponto possível para sair da operação no positivo, que a ideia é essa, entendeu? Porém, durante esse trajeto, existem várias situações que o mercado trazem aqui, oferecem um cenário e onde a estratégia vai decifrar o enigma e te repassar. Cabe ao operador fazer a análise do que está acontecendo e pegar os detalhes que a estratégia tem lá no treinamento e formam tudo isso. Então, como por exemplo, existem possíveis pontos de reajuste e possíveis pontos de objetivo, como por exemplo, nesse sentido que agora o mercado está fazendo. Presta atenção, pega a visão aí, galera, pega a visão, que é muito interessante. Quem tem o operacional sabe de tudo que eu estou falando. Essa estratégia é complexa, ela é de simples entendimento, mas ela é repleta de detalhes, que faz toda a diferença. Então o que é que o mercado está fazendo aí agora? Está indo buscar possíveis pontos de reajuste. Por quê? Porque eu estou posicionado numa compra, o mercado é comprado, e ele está indo contra a minha ordem. E aqui por aqui nessa região existem vários indicadores que o mercado está indo buscar. Ele pode se aproximar, como acabou de chegar aqui, nessa mínima desse candle número 3, bem próximo de um indicador. Então ele veio buscar reajustar aquele preço. Foi o que o mercado veio fazer. Então é obrigatório ele romper? Não, ele pode se aproximar, ele pode encostar e pode romper. Só que nesse sentido aqui, o operacional me posicionou aqui no 274. É aqui que acontece a reversão. Só que se acontecer de a reversão estar junto de um possível ponto de reajuste, o que é que eu faço? Nesse sentido aqui eu boto meio ponto ou um ponto afastado desse possível ponto de reajuste, porque o mercado pode ir lá buscar. Isso está lá no treinamento, como por exemplo agora. Deixa eu dar esse exemplo aqui, ó. Deixa eu dar esse exemplo aqui. Agora, nesse sentido aqui mesmo. Pronto. Exatamente aqui, aonde o mercado reverte. Eu vou colocar aqui aonde ele reverte, tá? Para a gente não ter dúvidas. O mercado reverte exatamente aqui, ó. Pronto, exatamente nessa linha amarela. Só que entre os 288, entre o 288 e a linha amarela, que é onde o mercado reverte, existe um possível ponto de reajuste que o mercado venha fazer. Tá bom? Então eu não me mexo para nada. Eu vou deixar o meu posicionado abaixo dele. Eu posso colocar até menos. Eu posso botar menos, meio ponto a menos aí. Eu estou com um ponto. Porque o possível ponto de reajuste, que é um indicador que se encontra entre a linha amarela e a minha reversão no 288, eu posso colocar até meio ponto a menos ainda aqui, ó, para ficar 18 pontos e meio. Por quê? Porque o mercado pode vir fazer um reajuste e voltar. Se isso acontecer, eu tenho duas opções. Eu fico parado observando, que eu sei que o mercado reverteu, mas ele pode fazer um reajuste e voltar. Pronto, aconteceu. Olha, acabou de acontecer. Ele veio, rompeu, já mostrou para mim que reverteu. Está revertido. Na minha cabeça está revertido. Pode acontecer dele não ir? Pode, porque mercado é volátil. Pode acontecer uma notícia, pode entrar uma injeção de dinheiro maior, pode entrar diversas situações, pode acontecer do movimento do mercado não continuar. Eu não vou prever, eu não sei se isso vai acontecer. Olha o que aconteceu aí. Ele está fazendo reajuste, mas já rompeu, mas não pegou minha ordem. Porque existe entre a linha amarela e a minha ordem, existe um possível ponto de reajuste. E o mercado, nesse momento, ele rompeu. Pronto, ele rompeu o possível ponto de reajuste, que é um indicador que tem ali. Ele rompeu o indicador, ele já ultrapassou o indicador. Ele não tocou só, ele já rompeu. Além de ter feito a sincronização das informações, eu poderia puxar minha ordem agora, mas eu não sei se o mercado vai continuar o movimento.
Eu prefiro ficar quieto lá aguardando, porque minha ordem ainda não foi pega. Não pegou minha ordem ainda. Porque eu estou depois do reajuste. Lá no treinamento da aula, que é completíssima a aula do Pega a Visão, tá dizendo tudo isso. É só assistir a aula com detalhe, com paciência, que vai ter todas essas informações. Tanto na aula primária, lá da Pega a Visão WDO, tanto na aula 2, que é opções operacionais com a mesma estratégia, e tanto na aula 3, que é potencializando o nível de acerto do operacional. Então lá as aulas são completas, são com uma riqueza de detalhes muito grande, que tudo isso eu explico lá. Eu poderia puxar minha ordem agora e pegar o melhor preço? Poderia. Mas eu não tenho a certeza se o mercado vai. Por quê? Porque existe esse possível ponto de reajuste, que agora não é mais reajuste. Agora, no meu ver, ele é agora possível ponto de objetivo. Pronto, agora pegou a minha ordem. Pegou a minha ordem e reverteu. Abriu o próximo candle. Deixa eu parar aqui o mercado. Abriu o próximo candle. Se liga aí, pega a visão nisso aí. Agora sim pegou a minha ordem. Agora eu estou posicionado no sentido contrário. Agora eu estou vendido. Mas o mercado desde aquele momento já estava vendido. Eu precisava me certificar se ele realmente iria ou se ele ia voltar, que pode acontecer. Quando é nesse caso que o indicador que a gente tem, vários indicadores, quando se encontra nesse sentido, tudo isso pode acontecer. Tudo isso pode acontecer. O mercado pode ir lá fazer um reajuste mesmo tendo revertido e não ter a volatilidade, não ter a pressão suficiente para continuar o movimento e voltar, fazendo aí uma próxima reversão. E isso você pode evitar dessa forma. Você não vai fazer nada diferente do operacional. Você vai só se posicionar um ponto ou meio ponto abaixo ou acima, dependendo da circunstância, desse possível ponto de reajuste que o mercado venha a fazer. Isso está lá no treinamento. Tem esses detalhes que eu explico tudo isso. A estratégia é rica de detalhes. Cada detalhe faz toda a diferença. Então vamos lá. Onde vai ser a minha próxima reversão agora? A minha próxima reversão vai ser exatamente aqui, ó, no 300. Lá na sala ao vivo, todo mundo viu isso aqui. Lá na sala ao vivo. Lá na sala ao vivo eu tive um momento que eu estava distraído, como a gente é falho, todo mundo é falho. Eu estava com a minha reversão aqui, ó. Quem lá for olhar o vídeo vai perceber que eu passei muito tempo com a reversão aqui, porque eu estava prestando atenção lá no oráculo, na outra tela, lá no índice. Foi um vacilo meu? Foi. Foi favorável? Foi também, porque o mercado não chegou a reverter de uma forma brusca, mas eu teria visto. Quando revertesse, aí eu estaria num problema, mas infelizmente foi por falta de atenção minha. Então eu ia ter que pagar o preço pela falta de atenção. Eu não iria me culpar por conta disso e muito menos culpar o operacional. Porque a estratégia ela é muito complexa, ela é detalhista e você precisa ter a atenção suficiente para poder manuseá-la. Se não tiver, pode acontecer sim uma falta de atenção que pode fazer toda a diferença e lhe trazer sim um sufoco bom. Isso pode acontecer. Então fiquei posicionado aqui no 300, né? Deixa lá o mercado rodar para a gente ver o que é que vai acontecer. Então aqui eu vou buscar meus 5 pontos. Eu vou buscar meus 5 pontos. Será que os 5 pontos serão compatíveis para eu sair dessa operação no positivo? Acredito eu que sim. Acredito eu que sim. Agora não precisa ter valores extraordinários não. Agora outro detalhe, sim. Vamos lá. Aqui nesse exato momento aqui, nessa reversão, por que eu coloquei no 300? Porque existe 2 possíveis pontos de reajustes. Pode ir lá, quem tem o operacional vai ver que do mesmo jeito que aconteceu aqui no Candle 4, nessa reversão, tinha um possível ponto de reajuste, um indicador aqui nessa região tem 2, tem logo 2, que o mercado pode vir reajustar. Então qual foi a minha atitude aqui? Um ponto, meio ponto abaixo, aqui sentido contrário, acima vai ser. Só que aí vamos calcular quantos contratos eu vou precisar aqui nessa operação para poder reverter. Nesse cálculo aqui, pela segunda reversão, 12 pontos. Com um contrato buscando 10 pontos de objetivo, um contrato é R$100, não paga. Então, 2 contratos seria R$200 com 10 pontos de objetivo. Se eu tivesse posicionado com um contrato, mas eu estou com 5.
Então seria 2 contratos a 10 pontos, seria 200 pontos para resolver meu problema, beleza. 2 contratos, mas é 2 vezes 5. Então eu preciso de 10 contratos aqui. Mais o que eu estou posicionado, seria 15. Mas o operador, será que tem capital suficiente para fazer tudo isso? Não sei. Se tiver, faz. Se não tiver, existe uma outra opção, existe. Stop único, como eu estou posicionado, 5 contratos, o mercado for lá, paga, estopar, acabou-se. Saiu da operação, aceita o prejuízo e acabou-se. Olha o prejuízo que a gente está tendo ali, 660, 619, 770, 740 reais, 715, 690, 660. É assim que chegou até então, né? É comportável esse valor? Sim. Estamos trabalhando no dólar. O dólar é alavancado? É. Até hoje o operacional vem trazendo um nível de acerto extraordinário. Então vem trazendo lucros até então. Acontece uma reversão, 2, 3? Sim. Dentro do operacional está previsto até 4 reversões. O valor que eu recomendo como margem de garantia é compatível para essas reversões? Sim. Vai quebrar a tua conta se por um acaso tu fizer todas as reversões da forma correta? Não. É compatível sim. De acordo com a aula lá. Mas naquele tempo era uma volatilidade diferente, era a quantidade de contratos que você podia ficar posicionado. Hoje não pode, né? Hoje você, para abrir 2 ordens, tem que ter no mínimo 300 reais. Com 300 reais naquela época você abria 4 ordens. Então é dessa forma que hoje está complicado o mercado de dólar, mais alavancado no meu ponto de vista por conta disso. Porque você precisa de mais margem. Mas isso foi uma inteligência do pessoal da B3, né? Junto com a CVN, para poder evitar tanta perca que estava acontecendo. Muita gente quebrando conta, perdendo tudo, por conta de alavancagem, às vezes, fora de controle, né? Vamos se dizer assim. Vamos acompanhar o que o operacional está falando. Ó, a própria estratégia, quem tem o operacional sabe, a própria estratégia não modificou em momento algum o meu posicionamento. Eu continuo posicionado lá no 300. Por quê? A estratégia não modificou em nada, mesmo que abriu o próximo candle. Ela não modificou. Ela não autorizou a minha entrada ou minha outro posicionamento de reversão. Por quê? Porque é o lugar exato para você se encontrar quando for esse acontecimento. Porque após a reversão, mas Rafael não reverteu aqui, não é uma compra? É, mas lembra que aqui também era, na venda? E eu aguardei o mercado realmente romper aquele possível ponto de reajuste. Porque o possível ponto de reajuste é atrativo para o mercado ir lá reajustar. Mas também não quer dizer que ele vai ter volatilidade para continuar o movimento. Isso pode acontecer uma reversão a mais desnecessária. Que no automático, ao vivo, eu operei da mesma forma. Da mesma forma. Né? Então, o que é que acontece? Não foi exatamente idêntico, porque lá na aula ao vivo eu puxei e peguei o melhor preço e saí da operação. Mas eu fiquei posicionado aqui da mesma forma. Eu previ o mercado ao vivo? Óbvio que não. Mas isso está previsto lá no operacional, lá no treinamento. Então possíveis pontos de reajustes, eles já estão na tela justamente para isso. A função de cada um indicador desse é justamente para essas coisas. Exatamente para isso. Ah, porque se não fosse só para isso, existem outros porquê que está ali também. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Porque quem tem o operacional sabe do que eu estou falando. E se eu falar aqui, eu vou ser injusto com quem adquiriu. Porque quem adquiriu e quem realmente estudou sabe de tudo que eu estou falando e tem esses detalhes na mente. E provavelmente não tenha passado por esse sufoco. Beleza? Isso fique bem claro. E estamos aí, 740, 760 reais negativos. Estamos ficando aí, ó. Negativo. Posicionado com 5 contratos, que é o compatível para essas reversões atualizadas. Naquela época era 3, 6, 9, 12 no máximo. Eu determino lá, recomendavamente, né? Óbvio, como uma margem de garantia que seja suficiente, compatível para aquelas operações 3, 6, 9, 12, era compatível e suficiente. Hoje o mercado está diferente. Hoje, para você fazer uma reversão, você precisa calcular o drawdown que você está tendo aí. Naquela época poderia também, Rafael? Poderia também. Só que alavancaria muito mais. Entendeu? Até que seria até mais confortável naquela época. Você poderia antes aplicar uma quantidade de contratos X e estava tudo certo. Porque sua margem
que você precisava para aplicar cada contrato era bem menor em comparação com a de hoje. Hoje são R$ 150 para cada mini contrato. Então se torna um pouco mais necessário uma margem de garantia maior para suportar tais situações. Mas o que é que eu posso fazer nesse sentido? Eu posso inverter a minha posição mantendo a minha quantidade de contratos. Ou posso botar o stop único, como está aí. Se mantém e pronto. Se tirou da posição, foi lá, tirou tudo no stop, acabou. Aceita, velho. Espera uma próxima oportunidade. Vê se o teu gerenciamento de horário está compatível. Vê se o teu gerenciamento de risco está dentro dele. Se não tiver, se tu atingir o valor diário, sai fora. Deixa para o próximo. Pregão. Olha lá, saí da operação positivo, R$ 60. Cheguei a ficar negativo 700, mas isso é inevitável. Mas eu saí da operação com R$ 60 positivo, saiu verdinho. Ó. Aí espero uma próxima entrada e entro novamente, e assim sucessivamente. Entendeu? Então é esse o grande problema que aconteceu aqui, ó. Existe sim aqui, nas duas situações, isso acontece uma vez em cada 300 entradas. Mas acontece, em algum momento vai acontecer. Então tá aqui a resposta para o dia 19. Beleza? Daqui para frente é continuar, e quem assistiu o pregão sabe que a próxima entrada vai pagar perfeitamente e dentro do horário previsto. Estamos aí às 10h30 da manhã. Daqui a pouco abre o próximo candle, vai autorizar uma entrada de venda, entra o vendido aqui, vai pagar 5 pontos tranquilo, até 8 pontos paga tranquilo. Então fica dito isso, resolvido a questão do dia 19, beleza? Agora vamos para o relatório de performance da semana, para a gente fazer o resumo do que aconteceu durante a semana. Eu já volto. Então vamos lá para o resumo da semana. Vamos ver aqui, negociação, relatório de performance. Deixa eu colocar aqui, personalizado, dia 17, né? Dia 17 ao dia 21. Sexta-feira, ontem eu não operei. Eu tive que me ausentar e não fiz operação alguma. Mas só é quem operou, quem está acompanhando a estratégia, quem tem o operacional, é só acrescentar o valor que ficou positivo ou subtrair se ficou negativo do valor que a gente vai encontrar no dia de hoje, durante o resumo da semana inteira, né? Então, 17 a 21, eu vou colocar aqui somente o índice. O índice, durante essa semana, tivemos aí R$ 180, né? Operações, só tivemos dois dias de operações no índice. Eu não operei os outros dias. Eu não me lembro o porquê. Eu acho que eu estava ocupado, dando atenção no dólar. Eu não sei como é que foi, mas teve uns dias que eu não operei. E sexta-feira ontem também não operei. Então só tem 2 dias aqui. Mas o que eu me importo mais com a questão do índice é que eu estou indo buscar uma pontuação. Eu estou buscando pontos. Eu vou oferecer o índice com o oráculo, com o operacional oráculo, para o Copy Trade, né? O Copy Trade vai ser oferecido esse operacional aqui. Então eu não estou preocupado com valores. Eu estou preocupado de buscar pontuação. Então, o meu objetivo será buscar pontuação com o oráculo. Buscar 200 pontos. Eu vou estar oferecendo 2.000 pontos mês lá no Copy Trade. Então as minhas operações serão replicadas para a tua plataforma. Então em dezembro eu estou lançando essa modalidade. Quem tiver interesse já vai me chamando no privado e já vai guardando a sua vaga, que vai ser limitada. Eu não tenho como colocar muita gente. Eu vou ser limitado nisso aí, pelo menos durante um certo período. Então eu que vou fazer as operações no oráculo, não operacional oráculo, que até então só está sendo divulgado e disponibilizado por mentoria online. Ele só vai ser lançado ao público em fevereiro, acredito eu. Então eu vou oferecer mensalmente 2.000 pontos. Então 2.000 pontos dividido pelos pregões que a gente tem entre 20 e 22, vamos falar em 20 para ficar um negócio mais redondo.
teria aí um objetivo de 100 pontos dia. Mas o meu operacional Oráculo, ele tem como objetivo primário 200 pontos em cada operação, né? Então é isso que eu vou tentar proporcionar aos clientes, 200 pontos, 2.000 pontos mês. E o que vier a mais é lucro, é um brinde, é um extra a mais, né? O operacional tem sim capacidade operacional de buscar esses resultados. Entendeu? Gráfico de operações, panorâmico. Bom, o que importa é mais aquilo ali, né? Bom, aqui a gente resolveu o índice. Vamos pro dólar agora. Tá, beleza. Vamos lá para operações. Essas foram as operações que eu tive com dólar. Foram 22 operações. Uma margem de acerto de operações vencedoras de 77,27%. Está ótimo, extraordinário. Tivemos um total aí de lucro bruto de R$ 2.365 e tivemos um prejuízo bruto dividido nesses dias. Então, ó, 150, 150, 140, 175, 120. Então foram muito pouco a perca em comparação ao nível de ganho. Então tá extraordinário o dólar. Extraordinário. Gráfico. Tivemos uma quedazinha que é justamente esse início, foi nos primeiros dias, lá no dia 17, né, na segunda-feira. E depois só viemos subindo. Foi muito bom, foi perfeito o dólar, né? Aqui, ó. Perfeito isso. Você ganha mais do que perde. Perde pouco e ganha muito. Perde pouco e ganha muito. Gráfico de eficiência, tá extraordinário, muito boa o operacional. Não tenho o que reclamar dessa estratégia, tá? Então tivemos aí um valor máximo, um declínio máximo de R$ 175, que foi o maior declínio que nós tivemos no operacional durante essa semana. E eu nem operei no dia de ontem, né? Que foi sexta-feira, dia 21. E aqui, ó, tá incluso justamente o dia 19 que eu estou mostrando lá. Prejuízo bruto que eu cheguei a tomar 745 lá no dia 19, eu cheguei a ficar negativo. Mas isso não contabiliza, porque eu fiquei negativo, mas eu não fechei a ordem. Então se eu não fechei a ordem, foi só um reajuste que o mercado fez. Então ele não contabiliza aquele dia lá do dia 19. Eu tive êxito no dia 19. Vamos ver aqui em operações, como foi dia 19 aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. 17, 18, dia 19. Olha aqui, ó. Duas operações, né? Não, uma operação. Dia 19. É isso mesmo? 19 do 10, 19 do 10. Ah não, teve outras aqui também, ó. 19 do 10. Um contrato, dois contratos. Porque a reversão não pegou, não é isso? Então foi isso aqui mesmo, ó. Dia 19, deixa eu ver aqui. Dia 19. Tá aqui, dia 19, uma operação, 3 contratos. Um contrato. 2 contratos, um contrato. Então foi isso aqui que a gente usou aqui, ó, no dia 19. Só que ele não abre por todo junto no dia 19. Eu posso juntar tudo aqui, ó, acumular por operações. Aí dá tudo verdinho aqui, ó, 590, 60 reais no dia 19, olha aqui, ó. Aí eu consigo. Dia 19, trabalhei com 7 contratos no total, né? 60 reais. Então eu saí positivo com 60 reais. Mesmo de acordo com aquela reversão, né? E o negativo que ficou, que eu fiquei posicionado com 5 contratos. Ok? Então é isso aí. Bom, eu creio que não está ruim, né? O andamento do operacional, tanto a Pega Visão quanto o Oráculo está extraordinário. Então ficamos por aqui de novo, mais uma vez e novamente, estratégia Pega Visão, o Oráculo e a Akido com excelência
mostrando um extraordinário nível de acerto em suas operações, beleza? Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.